Israel iniciou uma pequena, mas ainda assim uma operação terrestre contra o sul do Líbano, visando ali alguns alvos do Hezbollah que estão espalhados ao longo da fronteira sul do Líbano. E Israel tem feito um movimento semelhante ao que fez antes de iniciar uma operação de guerra aberta, total, né, em grande escala, na faixa de Gaza. Então tem replicado exatamente o que aconteceu em Gaza no início, né, dos combates, agora no Líbano. E o Gabinete de Segurança do Estado Sionista de Israel aprovou essa operação terrestre, segundo o relatório, que será limitada em tempo e também em escopo, né, em abrangência, né, onde vai atuar. E as forças de Israel afirmaram que, ao anunciar a sua recente incursão terrestre no sul do Líbano, essa operação ela foi autorizada pelo alto escalão político do Estado Sionista de Israel. E, segundo o site de notícias Axios, relata-se que a aprovação foi dada pelo Gabinete de Segurança de Israel em sua reunião na noite desta segunda-feira, então, há algumas horas atrás, né? E essa operação foi aprovada pelo Gabinete de Segurança, é limitada em tempo e escopo e não tem como objetivo inicial ocupar o sul do Líbano, disseram aí duas autoridades israelenses à agência de notícias Axios. Então, de fato, comprovando aqui o que a gente já está analisando, né, Henrico, de que eles estão, de fato, invadindo o sul do Líbano com uma operação terrestre, mas que não tem ainda a pretensão de se tornar algo muito maior do que pode aguentar nesse momento. Então, a gente vê que é uma réplica, né, do que está acontecendo, do que aconteceu na faixa de Gaza. Então, voltando aqui para a nossa notícia, né, sobre o porquê que milhares de pessoas saíram às ruas de todo o mundo para poder protestar contra o assassinato, né, de Hassan Nasrallah, que era o grande líder do Hezbollah, uma grande liderança da região anti-imperialista, anti-sionista, numa luta tenaz contra o Estado sionista de Israel e o seu amo superior, que é os Estados Unidos. Israel ele não conseguiu desmantelar a resistência do Líbano, assim como não conseguiu desmantelar a resistência na faixa de Gaza. Então a gente vê uma grande capacidade aí de Israel militar, né, de promover o quê? Ações de extermínio contra civis, crianças, jornalistas, médicos, professores, e a gente vê, por um lado da resistência, pelo lado da resistência, uma grande capacidade de não replicar o que Israel está fazendo, mas sim apontar para alvos militares, alvos políticos, que é, de fato, aí, o que mais interessa no terreno da guerra, né? E não ficar assassinando crianças, provocando o genocídio, como Israel tem promovido. Israel faz isso, diga-se de passagem, com um plano mesmo, né? Como um plano daqueles que atuam sem plano, ação desesperada. E somente no dia de hoje, só para a gente ter uma dimensão do que está acontecendo, o Hezbollah realizou 12 operações militares de grande envergadura, chegando a atingir ali o Golan sírio, né, as colinas próximas à Síria, ali, que são ocupadas pelo Estado sionista de Israel. E mesmo no dia seguinte ao assassinato de Hassan Nasrallah, o Hezbollah não cessou suas operações militares, o que demonstra aí uma intrepidez, uma força, né, como eles gostam de falar, uma resiliência que, diante da guerra, é essa paciência que é colocada à prova através de realizar ações militares, operações militares com muita cautela, com muita precisão e cálculo. Isso tem se seguido aí por toda a trajetória do Hezbollah, principalmente nesses momentos em que sofre um golpe duro, né, como é a morte do seu líder supremo. E o Hezbollah ele não cessou as suas operações, tem demonstrado ainda, em primeiro lugar, que suas operações são em solidariedade ao povo palestino, rejeitou qualquer tipo de deposição de armas ou de entrega de armas diante aí de um acordo de cessar-fogo e fala categoricamente: só iremos aceitar cessar-fogo se incluir a faixa de Gaza, se incluir o que o povo palestino necessita nesse momento, porque o seu compromisso é, portanto, com o povo palestino, é com o povo libanês, portanto, contra o sionismo, contra o imperialismo yankee. E ressaltando todos os alvos militares todos os alvos que foram atingidos pelo Hezbollah com seus mísseis, o Qader, o Fadir, todos esses mísseis são mísseis que atingiram alvos estritamente militares ou de inteligência ou políticos de Israel. Então, isso deixa bastante claro, né, que Israel não conseguiu desmantelar a resistência. Se eles tinham alguma pretensão
ou tem alguma pretensão com essa invasão terrestre também, Henrico, de causar algum tipo de distúrbio contra a estrutura do próprio Hezbollah, não será capaz. Se eles pensam que vão estar enfrentando o Hezbollah de 2006, que eles pensem assim, porque o Hezbollah de 2006 foi o Hezbollah que expulsou o Estado sionista de Israel das fronteiras sul do Líbano, só que hoje é um Hezbollah muito mais capaz militarmente, politicamente, com apoio nesse momento que é muito importante para derrotar o Estado sionista de Israel. Exatamente, Anne. O que a gente vê com essa notícia é que de milhões de pessoas protestando no mundo inteiro contra o assassinato de Hassan Nasrallah é justamente esse apoio crescente à resistência nacional libanesa, tal como foi com a resistência nacional palestina. Que lembra muito bem como que depois do 7 de outubro, do lançamento da Operação Dilúvio de Al-Aqsa, o apoio internacional à causa palestina explodiu no mundo inteiro. Aqui no Brasil mesmo a gente viu isso, diversas manifestações em apoio à causa palestina, em apoio à luta de libertação nacional do povo palestino, e também em outros países do mundo, as ocupações estudantis nos Estados Unidos, por toda a Europa, foi até a Ásia também esse movimento estudantil. E por quê? Porque a Operação Dilúvio de Al-Aqsa colocou novamente a questão palestina na agenda global e também a agressão sionista, tanto ao aumentar na faixa de Gaza, mas também quando a resistência denuncia essa agressão para o mundo inteiro, as massas se mobilizam. O que vai acontecer no Líbano é a mesma coisa, e agora, com a morte do Hassan Nasrallah, é o que a gente vai ver, o aumento da mobilização das massas populares ao nível mundial, em apoio ao Líbano, em apoio ao povo libanês e, é claro, também em apoio à resistência nacional libanesa em armas. Porque a gente viu nas ocupações nos Estados Unidos, por exemplo, e também na Europa, os estudantes, os manifestantes defendendo não só o fim da agressão a Gaza, mas defendendo o direito do povo palestino de pegar em armas e lutar contra Israel. O que a gente vai ver agora no Líbano vai seguir a mesma linha. As pessoas vão defender o Hezbollah e vão defender o direito do povo libanês de se erguer em armas contra a agressão sionista, Ana. Então, de fato, o que a gente está vendo é esse apoio, e o apoio ele já começa a crescer. Essas manifestações são isso, mas também os movimentos dos grupos paramilitares ali do Oriente Médio também fazem parte disso. Né? Um míssil do Iêmen mesmo que atingiu Tel Aviv, enquanto Israel se preparava para a retaliação ali que o Hezbollah daria. Eu tive informações aqui também agora, estava vendo o Al-Mayadin publicou há 8 minutos atrás que uma grande explosão foi escutada em Tel Aviv. Se suspeita que foi um míssil que foi interceptado, mas nenhuma sirene foi acionada. Ainda não se tem muitas informações, mas há suspeitas de que tenha sido um outro míssil supersônico do Iêmen ali contra Tel Aviv. Também o movimento Ansar Allah, que é quem direciona esses mísseis do Iêmen, se pronunciou sobre a morte do Nasrallah. O próprio movimento Hamas também se pronunciou sobre a morte do Nasrallah. E antes mesmo da morte do Nasrallah, todos esses movimentos estavam se pronunciando em apoio ao Líbano caso Israel fizesse uma operação terrestre. A gente lembra aqui, por exemplo, do pronunciamento do movimento Ansar Allah, de que estaria disposto a enviar centenas de milhares de combatentes ao Líbano caso Israel lançasse uma guerra total, uma operação terrestre. Então, são essas demonstrações de apoio. No lado do Irã, o líder supremo iraniano, o Sayyid Ali Khamenei, também emitiu uma mensagem no sábado sobre os recentes acontecimentos no Líbano. Ele criticou o regime sionista por não ter aprendido nada com um ano de guerra em Gaza, em que o Estado de Israel foi derrotado ali em Gaza. Claro, a guerra segue em curso, mas Israel muito debilitado militarmente, apesar da destruição em massa da faixa de Gaza e do assassinato indiscriminado de mulheres, crianças e civis em geral. E o Khamenei enfatizou também que agora eles estão conduzindo a mesma política tola no Líbano. Ele também emitiu um alerta ao regime sionista, afirmando que eles são incapazes de causar danos significativos à estrutura do Hezbollah no Líbano. E, Ana, a gente tem algumas informações aqui também sobre a ofensiva terrestre lá de Israel no Líbano. Uma analista do jornal Al Jazeera, a Iram Khan, ela fez uma análise rápida aqui no portal do Al Jazeera. Ela afirma que a ofensiva terrestre limitada de Israel no Líbano será difícil de manter se o Hezbollah decidir revidar.
As palavras dela aqui, ela diz que Israel conduziu um grande ataque aéreo ali no Líbano para limpar o terreno assim e facilitar a sua invasão terrestre. Ela diz que essa infraestrutura que foi danificada tanto pelo ataque aéreo, mas agora também pela artilharia, fica muito próxima das aldeias para onde Israel quer que os colonos voltem ali no norte de Israel. E aí diz ela: no entanto, se eles ficarem atolados, se entrarem em uma guerra terrestre com o Hezbollah, então eles terão que seguir em frente, eles terão que ocupar mais o território. Portanto, será muito difícil manter uma ofensiva limitada e localizada se o Hezbollah decidir revidar, Ana. Exatamente, Henrico. E trazendo também informações adicionais, parece que a Força Aérea Israelense está tendo que lidar ali com algumas aeronaves não tripuladas que estão atingindo Israel pelo mar Mediterrâneo, que é surpreendente porque mostra que a gente não sabe ainda se é o movimento Kataib Hezbollah do Iraque ou se é o próprio movimento Ansar-Allah, mas o que demonstra é que diante dessa invasão terrestre no Líbano, que abre ali já se atinge um novo patamar da guerra, uma nova escala de guerra, porque você está colocando de fato as suas tropas contra um outro território e não só apenas bombardeios e ataques ali laterais. A gente vê que essas organizações que compõem o eixo da resistência, elas também estão de fato de prontidão, uma prontidão ali de resistência muito firme em atingir os alvos do Estado sionista de Israel em solidariedade ao povo palestino e ao povo libanês, que estão sendo agredidos aí nesse momento pelo Estado sionista de Israel. Então, para além desse ataque em Tel Aviv que você acabou de noticiar também, que tem imagens, pessoal, das pessoas desesperadas correndo por Tel Aviv, porque aparentemente não foi interceptado. O que pode ter acontecido é que o Iron Dome, o domo de ferro ou domo de latão, como a gente chama, não possa ter captado, né? Então pode ser mais um desses mísseis supersônicos mesmo, do movimento Ansar-Allah, mas parece que tem outras forças ali também buscando atingir Israel nesse momento em resposta ao que Israel tenha feito contra o Líbano, contra o Hezbollah, portanto, contra também a resistência palestina.